fazer uma ressalva nesse negócio todo aqui. De fato, essa região de Canaã é uma região que em si não tinha importância nenhuma, realmente. Do ponto de vista geopolítico, não tinha importância nenhuma. Porque era uma região de passagem, né? Não contava. Se você vai estudar a história antiga, você vê que isso aqui não tem nenhuma importância. Aqui tem importância. Egito, Mesopotâmia tem. Aqui não tem importância nenhuma. Historicamente falando. Do ponto de vista histórico. Quer dizer, a terra em si é importante pelo que aconteceu lá. Não era importante do ponto de vista econômico. Mas profeticamente era importante, já Sim. era terra prometida. Não, terra prometida não. Era terra prometida para esse povo. Mas não, era importante para esse povo, mas não Em era relação à importante. Bíblia, Não era importante no contexto geral, como eu falei para você. É o interior do Piauí. Tá? Tem lá uma cidade lá que pode ser importante, por exemplo, São Francisco do Canindé. as grandes comunidades. Tá? O que São Francisco do Canindé é importante para o Brasil? É importante porque lá tem um santuário e tal. Do ponto de vista do santuário é importante. Da fé daquele povo lá é importante. Mas do ponto de vista do Brasil não pia nada. Mas todo mundo queria dominar essa terra. Por quê? Justamente pela importância estratégica, puramente estratégica. Por quê? Porque era a ponte de passagem. Quem dominava, quer dizer, dos grandes impérios que haviam na região, quem conseguisse dominar essa terra aqui, tinha um poder de barganha, tinha um handicap maior com relação ao seu adversário, ao seu inimigo. Por quê? Porque ele dominava as rotas das caravanas que andavam por aí. Por isso que só por causa disso era importante. Afinal de contas, a mesma importância que tem aquela região hoje. Em si, o que Israel é hoje? O que a Jordânia é hoje? Produz petróleo? Não. Produz commodities, alimentos, minérios? Não. É um grande centro industrial? Não. Mas por que é importante? Porque ela está situada entre grandes jazidas, entre grandes produtores de petróleo. Por isso que lá os Estados Unidos brigam para poder ter essa área. Naquele tempo era a mesma coisa. Tanto egípcios quanto mesopotâmios queriam ter o domínio dessa área, por quê? Porque se eles dominassem essa área aqui, as rotas comerciais caravanas que passavam aqui, eles controlavam. Estavam garantidas. Controlavam. Certo? Por isso que era importante. Mas em si, valia nada. Valia nada. Só valia em relação ao poder dos outros. Ao poder dos grandes estados. Aí tinha valor. Tinha valor puramente estratégico. Não tinha valor econômico. Tá? Bom. Então, essa região aqui, naquele tempo, no tempo da formação do Estado de Israel, isso aqui era uma espécie de uma colônia do Egito. Tá? Era uma colônia do Egito. Por isso que o Egito era tão importante. Vão para o Egito buscar comida, porque deu seca, vão para o Egito. Por isso que se fala tanto em Egito, porque se falava tanto em Egito naquele tempo, porque isso aqui era a área de influência do Egito, dos grandes impérios, uma espécie de colchão de proteção contra invasões que vinham de cá, que vinham do lado norte, Ixos, não sei o que é mais, tantos hititas, Ixos, eram povos que vinham de cá, então isso aqui era uma área de proteção contra invasões de lá. Isso aqui era uma colônia do Egito. Era importante. Então, o faraó é que, de fato, que tinha o poder de mandar. Isso aqui era Egito? Não, não era Egito. Isso aqui era uma região em que o faraó controlava, que o Egito controlava. Naquela época, qual era o nome dessa região? Canaã. Canaã.
Canaã. Tudo era Canaã. Né? Tudo, essa região aqui era Canaã. Toda essa região era Canaã. Canaã. Mas isso aqui era um estado, era um país? Não, isso não era um país. Era uma região. Essa região, ela tinha uma série de cidades-estado. Megido, Jerusalém, Hebrom, Siloé, uma série de Samaria. Distritos. Canaã. Não são distritos, eram Regiões. cidades, De Canaã. estados. Eram como se fossem pequenos países. Mas era uma cidade, eram aquelas cidades fortificadas que tinham um rei, tá? E que eram próximas umas das outras. Tinha várias cidades onde vivia o povo de Canaã, vivia por ali, tá? Essas cidades, quer dizer, o equilíbrio político, a situação de paz, de relativa paz ou guerra, era controlado pelo poder do faraó. O faraó era o suzerano desses reis aqui, dessas pequenas cidades-estados. Ele mandava neles, né? Hein? O Egito mandava neles. Mandava. Eles eram vassalos do faraó. Tá? Esses reis aqui eram vassalos do faraó. O faraó que mandava. Tá? Então, isso aqui não era um país, não era um estado, como o Egito era um estado. Tá? Como na Mesopotâmia teve vários estados. Aqui não, aqui era uma área onde tinham várias cidades-estados. Pequenas, eram pequenos reinos. E eram pequenos mesmos. Por exemplo, entre eles Jerusalém. Jerusalém já existia, chamava Jebus. Era uma das... Jericó, era uma cidade-estado. Tá? Então essas cidades é que estavam ali. Chamava Jerusalém? Jebus. Jebus, com S ou com Z? Com S. Com S. Pode botar S. Tá. Né? Bem, Interessante, Paulo. eram cidades-estados. Não era, Canaã não era um país, não era um estado. Era uma região, tá? Entre duas grandes áreas de poder, entre o mar e o deserto, onde se situavam pequenas cidades-estados. Faltou escrever que esse lado de cá é deserto nesse quadro. Aqui é o seguinte, o que eu coloquei aqui Licença. em marrom é uma região montanhosa, as Entendi. montanhas, tá? Aqui são áreas férteis, Certo. aqui, ó. Isso aqui é o Carmelo, né? O Monte Carmelo que está aqui. Põe um Monte pontinho Carmelo. ali, então. Escreve ali. Aqui tinha um riozinho para cá, tinha um rio aqui, ó, que formava esse vale aqui, que é muito importante. Tá? Era um vale fértil aqui. Aqui tem região da Galileia, antiga Galileia, tá tudo por aqui. Galileia era uma região fértil, estava situada nessa área fértil. Mas a Galileia fazia parte de Canaã. Não, Galileia veio muito depois, né? O nome Galileia veio muito depois. Ali era Canaã. Era Canaã. Galileia, Judéia, Samaria, Tudo era Canaã. Antigamente, Era Canaã. toda essa região aqui era Canaã. Certo. Isso que é bom. Canaã era tudo isso aqui. Entendi. Era um estado? Não era um estado como o Egito. Era uma região grande onde tinha cidades, pequenas cidades-estados. Com reis. Com os seus reis, com as suas estruturas, com as suas burocracias, com os seus reis. Para vocês terem uma ideia, Jerusalém era uma cidade pequena. Jerusalém tinha 400 por 100 metros. 400 metros por 100 metros. É pequeno, né? Pequena. Só isso. Só isso. Nossa Senhora. Era 400 metros por 100 metros, por aí. Era Depois o cresceu, tamanho. né? Depois cresceu.
Eram cidadezinhas, umas tinham 200 por 50. Metros, outra, não, quilômetros, né? Quilômetros. 200 metros. Que isso? Mas aí não O tamanho de uma casa. Era isso mesmo, era isso é mesmo. demais. Jerusalém tinha 400 por 100. A maior cidade daqui tinha 1000 metros por 200, uma coisa assim. Olha tá só que brincando. loucura. Eram cidades, isso que eram cidadezinhas que estavam aqui dentro. Mas tamanho de uma casa, cidade? Pequenas cidades. Era 200 porque isso Você mesmo. está dizendo que é Isso que mesmo, essa é isso Uma mesmo. casa, um carro. Numa casa hoje, Maria Seta, você não pode ser anacrônica. Naquele tempo era assim, hoje é diferente. Agora, essas cidades-estado aqui, o que eram as cidades-estado? Eu vou desenhar aqui mais ou menos como é que era uma cidade-estado. Era um negócio assim. Tinha uma muralha, em geral, com uma porta só. Era uma muralha, né? Era uma muralha. Que vivia igual índio, todo em tenda. É mais ou menos isso, Maria Seta, exatamente. Tinha um tenda, um Mais ou milhar de menos gente, isso. assim, tudo na mesma tenda. Não, não é isso, não. Não é assim também, não. Veja bem. Vamos para o pai. Olha que você vai entender como é que era. Isso aqui era uma muralha. Eles faziam uma muralha, tá? Nessa muralha, o que tinha que ter nessa muralha? Tinha um templo, Interessante, né? E tinha Um lugar para o rei. um palácio, Uma cadeira do rei. um Só um pequeno príncipe. e tinha uma cavalariça em geral, botava lá uma cavalariça e tal, tal, tal. E aqui no palácio lá tinha suas instalações, lá morava a família do rei, a burocracia estava lá, os escribas, os profetas do rei, esse negócio todo, a burocracia por ali. E talvez uma outra construção, mais um poço, tinha um poço d'água. Em geral, essas cidades estavam próximas aos poços e, em geral, essas cidades estavam distribuídas nas áreas férteis daqui, Sei. tá? Essa cidade, evidentemente, tinha uma população, essa cidade. Com certeza. Agora, com certeza. Agora, a população, o que era? Era a Vivia família mal do demais. rei, a família do rei, os generais lá, os chefes militares, tal, Soldados. tal. O povo mesmo, vivia fora das cidades. Fora das cidades? Fora das cidades. Olha Porque eram agricultores que produziam para quem o rei mandava. O rei dominava essa área aqui, né? Tinha a área de Olha o Palácio influência. do Rei. Tinha que ter desenhado noutra folha, Na Paulo. verdade, é o Palácio do Rei, cidade. Quer que eu desenhe na Quero. sua folha? Quero, porque aí você Então você tem assim, o seguinte, ó. Vou desenhar. Aqui tem uma cidade com a porta, né? Uma porta. Muralha. Aqui tinha um poço, né? Tinha lá o poço. O poço é importantíssimo, né? O poço, que era importantíssimo, tá? Tinha o templo, Obrigada, Sol. vamos chamar aqui de templo, né? Não, tinha o Palácio do Rei, vamos dizer, isso aqui é o Palácio do Rei. Tinha o templo E e a tinha cavalariça. outras instalações aqui, tinha a cavalariça, tinha as baias dos cavalos aqui, um depósito, tinha Depois, armazém mantimento, né? para mantimento, para guardar as colheitas e tudo mais, tinha um Certo. armazém, tá? É. E tinha garagens para guardar os A carros gente de vê nos guerra, essas filmes, coisas, né? hein? A gente vê nos filmes. Pois é, isso é que era a cidade, isso aqui era a cidade, Olha só. tá? Agora, O essa povo- cidade não tinha gente, tinha artesãos aqui dentro, podia ter, dependendo do tamanho da cidade, da importância da, né? Tinha artesãos e tinha tudo. E tinha a sua área de influência Ao redor. ao redor. Todo. Uma área de influência, em geral, fértil. Fértil, próximo do poço. Certo. E aqui tinham pequenas aldeias de camponeses. Tá? Camponeses. Aqui tinha outra cidade, vamos dizer aqui. Ó.
Aqui é outra cidade, tá? Então, no caso, o camponês é a periferia, né? É, É a freguesia nós, do nós homem. vamos falar sobre os camponeses e sobre essa estrutura aqui para vocês verem. Aqui também tinha o seu palácio, Templo, tinha o seu templo, armazém, tinha um poço. tinha um poço aqui, né? A igreja. Tinha um Não, poço aqui. igreja não tinha, não. Templo, né, Templo, Maria? Templo é O igreja. templo e o poço. Era mais Tinha importante. não, o templo, o poço, o palácio, O armazém. E o a armazém para guardar as e a colheitas. cavalariça. para guardar as colheitas. Fundamental, né? É Para fundamental. poder viver o ano todo. Tá? Lá tinha o armazém aqui. Armazém para guardar as colheitas. Aqui tinha uma cavalariça, onde ficavam os cavalos, guardavam os cavalos. Certo. Tinha lá os carros de guerra. E as os coisas artesãos todas ali. também, que você falou que Alguns tinha. artesãos, ou tinha ou não tinha, depende Entendi. da cidade. Né? Certo. E tinha também tinha a área de área de influência influência. dele. Ah, que às vezes passava para o outro. Aqui tinha lá umas aldeiazinhas com os camponeses e tal. Tinham terras maiores, aqui tinham latifúndios também, que eram terras do rei, onde camponeses trabalhavam em regime de servidão, escravos aqui trabalhando. E tinha pequenas aldeias onde o povo trabalhava. Aí a massa do povo eram esses camponeses aqui que trabalhavam aqui. Certo? Pois bem, então você vê, então havia zonas de conflito, havia jogos de tensão entre essas cidades aqui, de poder, um querendo pegar essa terra aqui, o outro cobiçando o poço do outro, o outro querendo, ó, aqui tem uma terra aqui que é mais fértil, vamos pegar ela para mim. Então era esse negócio que havia. É esse que tinha, que sempre teve, que sempre Que terá. sempre teve, e que tem, e que tem. Sempre tem. Tá entendendo? Uma coisa. Agora, quem garantia a estabilidade disso aqui? Esperar com Quem garantia a estabilidade Faraó. disso? Hein? Faraó. Era o faraó. Era o faraó que, quando esse aqui começava a brigar com esses, se o faraó tinha interesse em que esse ganhava, o faraó Que deu tantas dava, ondas. né? Se o faraó não tinha interesse em guerra ali, porque podia afetar a produção, o faraó, olha, eu não quero essa esculhambação aqui não. E mandava o exército dele aí, tinha áreas de exército e tal. Então, esse que era o esquema que funcionava nessa terra de Canaã. Era assim que funcionava. Tudo isso está na Bíblia. Você vê, pelo relato bíblico, você chega a isso aqui. Certo. E você chega aí não só pelo relato bíblico, mas por escavações arqueológicas. Comprovado só Antigamente, havia a tal da arqueologia bíblica, que hoje não existe mais. Hoje não existe mais arqueologia bíblica. Hoje existe arqueologia. Não tem. Arqueologia bíblica era uma arqueologia que você fazia para provar que a Bíblia está certa. Quer dizer, já partia de uma premissa falsa. Né? Mas hoje é arqueologia só, cientificamente falando. cientificamente falando. E antigamente também, a arqueologia era só no palácio. Aí o faraó tal, vamos encontrar a múmia toda cheia de ouro e não sei o que mais, tal, a pirâmide, né? A arqueologia é só um exemplo. Hoje em dia não, hoje em dia a arqueologia ela vai e pega tudo, porque ela quer saber o conjunto. Não é mais uma coisa para você descobrir tesouro e obras assim, né? Hoje a arqueologia É outro sentido. é um outro sentido, é um sentido mais para você conhecer realmente, conviver, A realidade explicar da a realidade. E nisso aí você encontra a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia é uma fonte de estudo para você chegar nisso aí. Tá entendendo? Mas isso aqui está implícito dentro da Bíblia. A Bíblia cita essas cidades, fala das guerras entre essas cidades, fala das conquistas, fala da vida do povo e fala sempre da presença de Deus, como é que Deus atuava aí. Percebe? Perfeito? Pois bem, então isso aqui é para vocês entenderem a estrutura geográfica disso, como é que funcionava, né? A parte geográfica, a estrutura geográfica. Agora, bem, bom, obviamente, a maior concentração dessas cidades
estaria aonde? Controvérsia. Estaria aonde? Estaria nas zonas férteis, né? Zonas férteis. Essas montanhas aqui, essa parte montanhosa, era coberta de florestas. Dioxida, tá entendendo? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Dioxida, entendeu? Há controvérsias. A gente diz que não vai dar certo. Essa parte, a parte montanhosa era coberta de florestas. Evidentemente tinha áreas áridas também, mas tinha muitas florestas nessas montanhas, porque, em geral, quando o bandido foge, quando o guerrilheiro foge, ele vai para as montanhas, né? Verdade. Tem menos acesso, tá entendendo? São regiões mais difíceis de você fazer agricultura, cobertas por florestas, são refúgios, né? Então essas montanhas aqui todas, essas montanhas eram áreas desérticas ou então florestas, tinha muita floresta aqui. Tá? Era uma zona até em desbravamento aqui, né? Muitas cidades dessas eram muito antigas. Jericó, por exemplo, tinha 6.000 anos. Né? A arqueologia indica que Jericó tinha 6.000 anos. Tudo isso. Jericó, cidade antiquíssima. E quando é consensual entre os cientistas, entre os arqueológicos, entre os cientistas, que houve a entrada em Canaã, né? A entrada na terra de Canaã, por Josué, tem essa novela aí hoje, né? Josué, essa coisa toda. Diz a Bíblia que os sacerdotes tocavam as trombetas e as muralhas caíram, então eles entraram. Né? Na realidade, o que a ciência está provando? Que quando os grupos de hebreus que vieram do Egito entraram em Canaã, as muralhas de Jerusalém já estavam no chão há centenas de anos. Ó. Estavam já no chão há centenas de anos, já nem havia mais essa cidade de Jericó aqui. Já tinha sido O destruída. Nabucodonosor. Nabucodonosor foi quase 800 anos depois disso. Mas também destruiu. Jericó não, Manassés. Destruiu Jerusalém. Jerusalém, sim. Tá. Então, esse era o contexto geral das cidades, né? As cidades junto às áreas férteis, tal, que tinham uma certa estabilidade política entre elas, porque todos esses reis eram vassalos do faraó. Bom, e o Deus aqui, como é que era a fé desse povo aqui? O Deus desse povo aqui é El. El era o Deus maior dessa região aqui. El era o Deus maior. É claro que cada cidade tinha o seu Deus menor. Cada família tinha os seus deuses familiares também. Mas o Deus supremo dessa região aqui, De todos os outros deuses. o Deus supremo era El. Sim. E a mulher dele era Asherá. Deus com mulher. Sei lá. Asherá, Azerá, Asherá, né? Essa letra em hebraico aqui, ó. Né? Asherá. Escreve Asherá. Pode escrever como está escrito. Com S ou aqui, ó. com S? Pois bem, ela era o Deus supremo, tá? Asherá era a deusa dele, que era a deusa da fertilidade. A ideia da divindade era muito ligada às forças da natureza e à fertilidade da terra. Interessante que o nome Israel vem de El, é esse Deus. Ó. El, Israel, Rafael. El. Porque dentro da Bíblia tem várias tradições. Tem a tradição javista, tem a tradição eloísta,
eloísta, tem a tradição javista, tem a tradição eloísta, tem a tradição sacerdotal e tem a tradição deuteronomista. Ismael. Então, interessante como é que o Deus de Canaã está incorporado na história sagrada, né? Eloá, Elohim, Elohim é Deus, Elohim, né? A tradição Elohim, Eloá, Elohim, Elohim é um nome que se dá a Deus na Bíblia também. Por quê? Porque vem dessa tradição dos povos que estavam aqui, de El. Né? El e Asherá era era esposa de El, que era a deusa suprema da fertilidade. E Baal, que era o outro deus, era filho de El. Ah, então escreve aí Baal, como ele escreve. Baal é filho de El. D-A-A-L. H. Baal é filho de El. Tá? Então, essa que era a estrutura. E Elohim era da... Elohim era Deus, tá? Dentro da tradição eloísta da Bíblia. Entendi. Uma tradição. Quer dizer, o Deus de Israel é chamado de Elohim. Elias. Meu sobrinho neto. Tá entendendo? Então, ela era o nome, era o Deus Supremo de lá. Isso também é muito interessante do ponto de vista, hoje, por exemplo, do pluralismo religioso, né? Quer dizer, Deus é um, né? Deus é um. Você vê que o Deus da Bíblia tem origem também no Deus pagão cananeu. Tá? O Deus em Javé, uma tradição de Javé, a gente vai ver aqui depois de onde vem o nome de Javé, e El, de Elohim, que era o Deus de Canaã, era o Deus supremo de Canaã. Certo? Agora, como é que era a estrutura social dessas cidades aqui? Aqui você tinha a pirâmide, né? Foi bom você ter botado esse negócio aqui, João. Para não quebrar. Não quero quebrar seu copo, não. Aí começa, né? Pode não. Você tinha o rei, você tinha o sacerdote, você tinha o exército, Dá um pouquinho para mamãe também. Ele vai dar. e você tinha os camponeses. Ofereci para ela. Ele frente comigo, ela é relutante. Aqui é o rei, mas a burocracia real, né? Uma pequena burocracia, o que a gente podia chamar da burocracia real. Tinha os escribas. Escribas eram as pessoas que sabiam ler, que escreviam, as pessoas mais, os conselheiros do rei, os magos do rei, né? Tinha os magos, tinha a pessoa ali. Eu tinha vontade de saber, tinha escolas para eu aprender a ler? Mãe, eu não sei se informar para a senhora, não. Eu não sei até que ponto esses povos aqui de Canaã eram letrados ou não eram letrados. Eles não eram Certo. nessa época. Não. Aqui no podia Egito, ter- sim. No Egito, sim. Lá na Mesopotâmia, sim. Mas em Canaã, muito provavelmente, eram raros aquelas pessoas que eram letradas. Tá? Agora, tinham vivas tradições.
orais. Quer dizer, tudo era oral. Tinham vivas tradições orais. Ah, sei. Basicamente, Né? oral. Tradições orais. Tá. Tá? Na fase, digamos, Eu ágrafa. lembro que eu via assim, textos grandes assim, e vinha um homem e lia para o povo. Sim, mas em geral isso aí eram textos ou da Mesopotâmia ou do Egito. Eu não conheço, eu não tenho ideia de que algum reino desse tinha escola, não tinha nada disso. Isso aí era um agricultor, era o camponês produzindo cevada, era mais produção de cevada, porque trigo era raro, trigo era uma coisa assim nobre, tá? Camponês produzindo cevada, produzindo o vinho, azeite, né? Óleo, e o rei defendendo isso aqui, comprando essa produção, mantendo, né, isso aqui. Agora é interessante a gente ver aqui qual era o problema, quer dizer, por quê? Por que cidades-estado aqui, hein? Isso é uma coisa interessante saber. Por que cidades-estado? Porque o quê? Por que cidades-estado aqui? Ah, sei. Veja bem, tinha dois impérios aqui, né? Dois impérios aqui que brigavam entre eles, rotas de comércio, muito banda. Ah, e tem outra coisa. E nessas montanhas, nas montanhas aqui, você tinha grupos de bandidos, de gente que vivia, tá? Assaltantes. Assaltantes, eram chamados rapiru. Nunca ouvi falar essa palavra. Isso fala muito no Antigo Testamento, eles falam muito disso aqui. A única referência que se tem dos hebreus na literatura egípcia, descoberta pela arqueologia, são rapirus. Quer dizer, dos hebreus, né, que pode ser lembrado aos hebreus. Não existe nada na literatura egípcia descoberta pela arqueologia sobre, por exemplo, o êxodo dos hebreus no Egito. Não tem nada. Moisés, não tem nada. Um faraó que teve praga no Egito, não tem nada, nada. A única menção era rapiru. Como? Que eles estavam dando muito problema para um rei, para um determinado rei de uma cidadezinha dessa aqui, porque estavam assaltando, estavam roubando e coisa tal, tal. É a única menção que existe dentro da literatura egípcia ligada a essa história que a gente está vendo aqui. Então eram os camponeses ligados às cidades e grupos de bandoleiros, pequenos grupos de bandoleiros que haviam por aí espalhados aí e tal coisa, sem muita importância, que causavam às vezes problemas para cá. Sério, né? Né? Não era um problema sério. Então sempre ficava enchendo o saco dos caras lá, uma pedra no sapato. Entendi. Os Né? rapirus. Uma pedra em saco, como você tem criminalidade aí hoje. Tal, Sempre essa coisa. existiu. Sempre existiu. Né? Então, quer dizer que não era todo mundo que era camponês ou rei, tinha grupos marginais, né? Aí que estão por aí, que eram chamados rapirus, que viviam dentro de Canaã. Tá? Viviam dentro de Canaã. Então veja bem, para poder garantir a segurança, por exemplo, de uma cidade como outra, tinha que ter o quê? Aí, por que tinha muralha aqui? Se tinha muralha aqui, para proteger isso aqui e para proteger esses aqui também. Porque esse rei saía daqui, vinha cá, arrasava isso aqui, pegava essas coletas todas aqui e levava para cá, pro depósito dele. Esse rei vinha aqui e fazia a mesma coisa com esses camponeses aqui, botava tudo no depósito dele. Hein? Os camponeses sempre, ó, ferrados ali. Tá entendendo? Então, por isso que tinha muralha. Por que tem um rei? Porque precisa ter uma autoridade que tenha um exército Para garantir. para poder se defender esse povo que estava aqui. Certo? Para Por poder isso que elas eram defender. tão pequenas, porque eram várias, né? Eram muitas cidadezinhas. Eram muitas cidadezinhas que haviam aqui.
Tá? Com função de quê? Por que tinha muralha? Para defender. Quando vinha uma invasão aqui, esse povo corria todo aqui para dentro. Ficava protegido. Aqui. E o exército vinha com seus cavalos, as suas coisas, saía e ia guerrear contra esses caras aqui. Né? Era assim que funcionava. Entendendo? Agora, só que tem uma coisa importante nisso aí. Isso é caro, né? Isso é caro. Tá entendendo? Entra no lado econômico. Ah, isso é caro. Por que que é caro? Porque você tem que manter um exército. O exército só faz ginástica. Os caras ficam lá fazendo ginástica e treinando espada e lá com os caras. Eles não produzem, eles não produzem. Quem produz são os camponeses. Os camponeses que produzem. Agora, para você manter essa estrutura aqui de um exército, você ter um templo, ter um palácio, e o rei, com um exército, ele tem poder sobre isso aqui. Então ele tem riqueza, ele tem ouro, ele tem ostentação, tal, com a família dele. Tudo isso custa dinheiro. De onde é que ele tira esse dinheiro? Os camponeses todos aí. Explorando os camponeses, tributando os camponeses. Que trabalhavam para eles. Que trabalhavam para eles. Não só através da tributação, mas através da corveia, que é o trabalho, trabalho forçado. Uma vez por semana, ou tantos dias por mês, não sei lá, eles eram obrigados a trabalhar de graça nas terras do rei, que ia lá, colhia depois sem pagar nada, a troco de quê? A troco de proteção, tá? E depois a troco de exploração mesmo. Não, vem cá, eu estou precisando aumentar meu palácio. Salomão, por exemplo, como é que você explica a riqueza de Salomão? Isso vem depois, né? Explorando os camponeses. Não nessa época. Não nessa época, posteriormente. Explorando os camponeses. Alguém tem que pagar a conta. Quem é que paga a conta? É quem produz o feijão, o arroz, o milho, né? Aqui no caso a cevada, o trigo. Né? Eles é que tinham que pagar a conta. Então, esses camponeses... Bom, e o sacerdote? Qual era a função do sacerdote? O templo e o sacerdote tinham uma função simbólica. É para poder submeter os camponeses, antes de mais nada. Isso para o rei, né? Nossa, Não, isso era em Israel também, isso é hoje nas igrejas, hoje. hoje não é nas igrejas. assim, não. A grande parte é assim. O Brasil foi conquistado e foi colonizado através disso aí, através de um acordo entre o Papa e os reis de Portugal e Espanha, chamado o patriarcado. Não, como é que chama? É uma concordata que eles tinham, que um defendia o outro. Tá? Que o rei... Dava proteção. que o rei... Mas hoje em dia não é mais isso, não. Não. Hoje em dia Bom, não vamos entrar nessa discussão. é mesmo, não vamos entrar nisso, não. Não vamos entrar nessa discussão hoje, não. Mas era assim, olha, o sacerdote, o templo, a função do templo era simbólica de exercer uma dominação pela religião. Então colocava o rei em geral, Faraó é o Deus, César é Deus, tá? O imperador é Deus, Faraó é Deus, então porque é Deus que está pedindo esse sacrifício para vocês trabalharem de graça. Esse imposto que vocês estão pagando é para Deus, é para o Faraó é Deus. Então, para vocês terem colheita, poderem comer feijão com arroz, vocês têm que pagar o imposto para Deus, é Deus que está mandando. Essa era a função do templo e do sacerdote. E o exército, o que é? Exército era o poder de força, de opressão, de defesa, mas também de arrancar a pele desses camponeses que estavam aqui. Então, percebam a tensão que existe entre o templo, a cidade, entre a cidade e a roça. Há uma tensão. A Bíblia mostra essa tensão constante entre a cidade e a roça. Como? Meu filho, eu acho que você está cansado já. Não, estou bem.
Então, há uma tensão permanente entre a cidade e a roça. E a Bíblia toma partido da roça. Tá? Você vê, por exemplo, Torre de Babel, chegaram as pessoas, chegaram, construíram uma torre, tal, mas começaram a brigar, e veio Deus destruiu a torre. Tá? Sodoma e Gomorra eram cidades assim, Sodoma e Gomorra eram dessas cidades aí, né? Se existiram. Eram cidades. Mas eram pecaminosos, veio Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Tem uma série de citações, de passagens na Bíblia que indicam que Deus estava sempre do lado das cidades. Não das cidades, do povo. Deus estava do lado dos camponeses, sempre, né? Digamos, a origem da cidade é de Caim. Você pega lá no Gênesis 4, 1 e seguinte, você vê que a origem, a cidade teve origem em Caim. Caim foi quem matou Abel. Tá entendendo? Você vê a má vontade que a Bíblia tem com as cidades. Né? Porque a Bíblia é uma coisa mais da roça, né? Você pega lá em Gênesis 12, 10 e seguintes, vida do povo nada vale. Digamos, Ló, a Bíblia, os episódios que tem em Gênesis 13, 1, 6, mostram que Ló optou pela cidade e se deu mal. Abraão, o patriarca, foi para o campo. Tá entendendo? Então, sempre tem assim, que você vê que a Bíblia sempre dá uma peninha assim para a roça. Por quê? Porque ela está muito ligada à vida do povo, à base aqui. Tá certo? Muito ligada à base. Digamos, mas há sempre a promessa que um dia a cidade vai mudar. A nova Jerusalém, né? A cidade que desce do céu. Uma Jerusalém sem muros. Já imaginou uma cidade sem muros? Que não precisa de muros. Tem paz. Não precisa de templo. Nova Jerusalém não tem templo. Né? Nova Jerusalém, tanto é citada no Apocalipse, quanto citada por Isaías. Né? Nova Jerusalém desce do céu uma nova cidade. Essa cidade ruim, essa porcaria de coisa que vocês estão vendo aí, não vai ser assim. Um dia as cidades vão mudar, virá uma nova Jerusalém. Ela não tem muralha, ela não precisa de muralha. Ela não precisa de templo. Por quê? Por causa dessa tensão que existia em Canaã e inclusive também em toda a história de Israel, inclusive nos tempos de Jesus, você tinha essa tensão entre o povo da roça e o povo da cidade, entre a cidade e o templo. Jesus ele não era camponês, ele era um carpinteiro, mas ele era muito ligado à roça, ele fazia os arados, ele consertava arado, ele ia lá, ferramenta, ele que arrumava ali e tal. Entendeu? Aprendeu o ofício com o pai. Ele nasceu numa pequena cidade de Nazaré, que era rural, ele andava pelos caminhos da Galileia, que era aquele lugar que nós vimos ali, que era a área agrícola, tal, lá nas aldeias dos camponeses. Os exemplos dele, que ele dá nas parábolas, todos são exemplos camponeses. Está entendendo? Jesus não foi, os evangelhos não citam nenhuma vez as grandes cidades da Galileia. Vocês já repararam isso? Por exemplo, Séforis. Séforis foi uma cidade que Herodes Magno, Herodes Grande, construiu para ser capital. Era uma cidade romanizada e ficava a 6 quilômetros de Nazaré. O que é 6 quilômetros? É como se daqui você chegasse ali, mais ou menos ali no campo do esporte, ali no centro da cidade. Era pertinho. 6 quilômetros era 1 hora de caminhada de Nazaré, que era a cidade onde viveu Jesus. Nem cita a cidade de Séforis. Séforis era uma cidade importante, romanizada, aliás, helenizada, né? Tinha palácios, templos bonitos e tudo mais, a burocracia morava ali. Você não ouve falar em Séforis nos evangelhos. Por quê? Porque não era a realidade.
Porque eles tinham raiva das cidades. Tá? Então, a Bíblia a estrutura dela é camponesa. Né? E Tiberíades, por exemplo, Tiberíades, que era outra cidade importante junto ao Mar Morto, tem uma citação na Bíblia só. Uma citação. Só cita um versículo da Bíblia que fala de Tiberíades. Então, Tiberíades e Séforis eram as principais cidades da região de Jesus, e eles não falam nisso. Ele fala em Cafarnaum, porque Jesus morou em Cafarnaum. Ali que era uma cidadezinha pequena de pescadores, ali nas margens De onde era o homem que tem maior fé em todo Israel, e ninguém sabe o nome dele. Maior fé em todo Israel. Fala, bilhões de vezes fala uma frase dele nas Bíblias. Não, todo dia, né? Bilhões de vezes fala uma frase dele e nas missas, né? Eu, Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra, meu servo será curado. Quem é o nome dele? Sei não, mas... Antônio. Não sei. Antônio. E o servo é crente. Mas então, gente, percebam então essa situação de tensão que havia aqui. Com certeza. Porque existia uma estrutura de poder, né? Então, o poder econômico era através da tributação. O rei, que tinha suas terras, né, obtinha a sua produção através da produção dos camponeses e dos seus latifúndios pessoais. E arrancava dos camponeses a carne, a pele, para poder manter o exército e manter a cidade aqui. É um trabalho servil, né? Trabalho servil. Quase escravo. Servil. O poder político era do rei. Claro. O rei e a burocracia. O poder da justiça, tinha a vontade do rei. A vontade do rei era a justiça, era o poder judiciário. O poder militar, que era o exército que o rei fazia para se garantir. E o poder simbólico era o sacerdote, que era dominado pelo rei e que servia como alavanca de opressão dos camponeses. Né? Pode ser chamado de poder da religião? Extremamente poderoso, extremamente simbólico. Como a religião ou as religiões sempre foram usadas como fator de dominação e de exploração. Foram usadas. Isso não quer dizer que não sejam também fonte de inspiração para se revoltar disso, para sair disso. Mas sempre as pessoas que têm poder procuram dominar as religiões. Por que a Aparecida, em época de eleição, está cheia de políticos lá? Os caras vão na missa de Aparecida, vão lá, tal. O cara que nunca vai, para quê? Porque é importante. Essas igrejas aí, televisivas aí, que estão aí na televisão, tal, as pessoas que dão em cima, os políticos que vão lá nos cultos e tudo mais. É importante você dominar a religião, porque a religião tem um poder grande sobre o povo, né? Muito forte. Então eles manipulam o templo, manipulam a religião para os seus projetos de poder, de dominação. Para fins próprios, né? Hein? Para benefícios Para próprios. fins de poder, e não de pensando dominação. na população. Exatamente. Tá? Para quê? O templo é sempre ligado ao palácio. Isso quer dizer, quem garantia isso era a força... O templo sempre ligado ao palácio. Tá? Jesus, por exemplo, Jesus não era sacerdote. Jesus, como diz Frei Beto, né, Jesus só subiu ao templo para ser chicoteado. Só entrou no templo para ser chicoteado. É claro que tinha. Chicoteou também os vendilhões do templo. Mas Jesus chicoteou os vendilhões do templo. Tá certo? Então o templo era... Quem escolhia o sumo sacerdote no templo de Jesus era o imperador de Roma. Era o procurador romano que escolhia o sumo sacerdote. Por que o imperador romano queria garantir a escolha do sumo sacerdote? E aos 12 anos também subiu lá e deu uma palestra boa lá. Mateus conta um episódio assim. Mas por que o imperador romano queria garantir?
tinha o poder de indicar o sumo sacerdote, porque ele indicando o sumo sacerdote, ele estava garantido, ele tinha a religião do lado dele. Né? Por que o sumo sacerdote matou Jesus? Por quê? Porque Jesus queria ser o rei. Não. Jesus matou porque Jesus estava ameaçando essa estrutura de poder que tinha lá. O poder do povo. Tanto que eles dava ele. colocaram Tá? o rei dos judeus. É rei dos judeus. A única coisa que se sabe da vida de Jesus, assim, historicamente, é que ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos e na cruz estava pregado Jesus Nazareno, rei dos judeus. Tem gente que interpreta isso como que ele queria ser rei, que o projeto dele é político. Tem gente que interpreta não isso. pode interpretar Peraí, essas mas- coisas. Tem gente que interpreta isso porque estava escrito lá, estava escrito. Jesus Nazareno, rei. O que é rei dos judeus? Era esse cara que ficava aqui. Está dizendo que ele foi condenado. Qual foi a razão de Jesus ser condenado? Estava escrita lá na cruz. Quando o cara era condenado, a crucifixão, a morte, eles penduravam a tabuleta dizendo por que ele morreu. Esse aqui morreu porque ele quis ser, ele quis ser rei de Israel. E rei de Israel é o imperador. Entanto, uma pessoa falou, não devia ter sido isso. Que ele não é isso que devia ter escrito. Pois é. Você vê o que? Ele se diz rei de judeus. Ele Era se ele que diz. dizia. Pior ainda. Não é. Ele se diz rei dos judeus. Quer dizer, os homens do templo lá estavam dizendo que não. Jesus se dizia que ele queria ser rei dos judeus. Tá? Tá Quer na dizer, cabeça deles lá. veja bem, como é que era essa tensão. Por que Jesus não foi sumo sacerdote? Né? Ele podia. Né? Se fosse era o hoje, povo de ele ia Deus. procurar. Muita gente hoje de igreja tinha acha, desejo de eu vou fazer o meu trabalho junto ao presidente da República, junto ao rei, eu vou ser amigo do rei, porque aí eu vou conseguir. Os benesses. Não, eu vou conseguir que a religião cresça, que a religião entendi. progrida, porque eu vou ser amigo do rei. Jesus fez assim? Jesus não fez assim, não. Se ele quisesse, ele podia ter morrido como sumo sacerdote aos 100 e tantos anos, cercado de filhos, de netos, de bisnetos, né, cheio de anos lá numa bela cama, lá, cheio, cercado com estátua para ele, esse negócio todo, né, Interessante, com nome de avenida para ele lá em Jerusalém, se ele quisesse. Claro. Tá? Mas por que que ele preferiu morrer assim? Isso aí tem uma opção de vida que ele tem. Uma opção de vida para ficar do lado daqueles que sofrem, que são oprimidos. E para dar força ao movimento de vida que é acabar com essas estruturas de opressão, de poder, de tudo que tem aí, para você poder implantar uma sociedade solidária, fraterna, equitativa, onde haja justiça, onde haja perdão, onde haja misericórdia entre as pessoas, e não um esquema de poder em que um pequeno grupo manda e desmanda no resto da população. Com Eu certeza. acho interessante quando ele foi chamado daqueles tribunais para subir, para que os dois magistrados fizessem as pazes, que eles eram ligados, e chamaram Jesus para vestir ele de louco, né? E foram para lá, onde Jesus falou, você é rei rei desse mundo? Se eu fosse rei daqui, os meus sacerdotes não deixariam você fazer isso comigo. Meus Tem na anjos. Bíblia isso. Né? Não, Não tem isso? Mas isso seria. Não, isso é o seguinte, é que o Evangelho coloca que quando Jesus sofreu o processo, Pilatos mandou Jesus para Herodes Jesus para Pilatos, como é que é? Caifás, né? Caifás mandou para Herodes mandou para Caifás, e que depois disso eles pararam de brigar. Isso aí também não é histórico, né? Não é histórico. Mas é interessante a Mas tem palavra um que Jesus sentido. falou. Mas tem um sentido dizendo o seguinte: Jesus é capaz de fazer com que os corações das pessoas se tornem corações de carne, não corações de pedra, que qualquer tipo de pessoa possa se entender
Isso aí tá no cerne da mensagem de Jesus, está isso aí. Com certeza. É isso. Muito bem, Pulica. Foi bem. Foi bem explicado. Muito bem. Deixa aqui minha meinha de novo. Então vamos à formação. Como é que se formou o povo? Onde é que eu parei? Tá bom. Você falou em Gênesis 1, 13 e 1 a 6. Bom, aí, num certo tempo, a partir de mais ou menos uns 1500, 1400, 1500 anos antes de Cristo, vamos voltar aqui ao mapa. O que aconteceu? O poder do faraó começou a diminuir numa fase. E povos do mar começaram a chegar aqui, invadir isso aqui, tomar conta dessas terras férteis aqui. Tá? Eram chamados filisteus. Entre outros eram os filisteus, que eles vinham de cá. Os filisteus? A palavra Palestina veio de Filisteia. Palestina veio de Filisteu. Eram povos que começaram a chegar aqui e forçar essas cidadezinhas aqui. O poder do Egito, o faraó já não estava dando conta com seus próprios problemas lá. Aqui também houve um vácuo de poder aqui nessa área externa. Então, começaram a haver muita guerra nessas cidades aqui, aumentou a pressão dos filisteus chegando, dos povos do mar chegando aqui, para cá. Essa situação aqui começou a piorar muito entre essas cidades, aumentaram as guerras, não tinha mais a arbitragem do faraó. E com as guerras frequentes, os camponeses começaram a sofrer mais. E esses filisteus, o ponto de origem deles não se fala, né? Tem vários lugares, né? Mas tem algum lugar específico? Tem, certamente tem. Mais ou menos África, Eu não norte da sei, África, eu não né? sei, não vem da África, não, vem do Mediterrâneo, sei lá, dessas ilhas aí, dessas regiões. Não se fala. Eu não, se tem pesquisa sobre isso, eu não conheço, eu não sei. Tá. Pode Então ser, vamos sim. continuar. Tá? Mas então a situação dos camponeses piora muito e começam a ter grandes revoltas nessas cidades. E grandes fugas de camponeses já não aguentando mais a situação e pelo enfraquecimento desses reis aqui, que esses reis também começaram a enfraquecer, esses camponeses começaram a migrar para as montanhas, começaram a ir para as montanhas. Então, além dos rapiru que estavam aqui, né, houve uma espécie de um êxodo, de uma migração desses camponeses aqui para as montanhas, para as regiões montanhosas, para se estabelecer lá de qualquer maneira, né, com uma pequena agricultura, para se defender e porque também para se libertar desse estado tributário que arrancava a pele, eles não conseguiam mais viver. Como tinha áreas de expansão agrícola ainda aqui, as montanhas ainda tinham florestas, eles iam para as montanhas e se estabeleciam ali. Olha, um fenômeno muito parecido com os quilombos no Brasil. O Palmares, com os quilombos. Os negros, escravos, sentindo a situação, mas eles fugiam das fazendas e iam para onde? Para as montanhas, para as matas. Aqui as matas eram as montanhas, então eles começaram a sair daqui. Então, além dessa estrutura que a gente vê aqui, tá? Onde você tinha esses camponeses, começou a ter muita gente fugindo e morando nas montanhas. Aí que já começa a dar início na formação do povo de Deus. São nesses movimentos aqui, desses camponeses
Que saem oprimidos que saem das suas áreas e vão para as montanhas lá. e deixam de ser, se afastam dos E opressores. se afastam para ter uma vida melhor, para uma vida mais livre, mais sem a tirania, o castigo, a opressão, o rodo cada vez maior, porque esses caras acostumados com essas mordomias todas aqui, começava a cair a renda deles e eles aumentavam os impostos dos camponeses aqui. Sempre. Né? Então, como sempre. Então eles iam para as montanhas, ficavam lá nas montanhas. Pois bem. Paulo, Então, agora já são 12:30, daqui a pouco a dona Célia tem que almoçar. vocês, só a hora que vocês quiserem parar, a gente para. Se quiserem voltar. E se a gente depois para agora, depois a gente volta, pode ser? Pode, pode. A comidinha tá quente. Eu acho que é uma hora boa para parar essa. Então vamos parar agora um pouquinho?